Meus irmãos, eu quero saudar vocês com a paz do Senhor e quero trazer hoje um assunto que há muito tempo eu estava me preparando para trazer esse assunto. Desde 2015, quando eu recebi essa revelação do Senhor, eu fiquei orando e pedindo ao Senhor, Senhor, eu passo essa revelação para a igreja ou não? E até este momento não foi possível ter feito isso. Mas hoje, pela graça de Deus, eu penso que eu poderei, de uma maneira clara, expor as coisas que eu vou falar hoje. É um assunto de relevante importância para a igreja, porque nós, como igreja, nós estamos numa luta. Uma luta contra quem? Contra as potestades do inferno, contra as hostes e os príncipes dessa terra os príncipes das potestades do ar. São os líderes, são governadores que têm autoridade sobre a terra. Por essa razão, eu penso que é de extrema importância para a igreja nós conhecermos quem nós estamos lutando, contra quem nós estamos lutando. Porque se eu não puder, como cristão, apontar para o meu inimigo e saber quem é o inimigo, eu já estaria com desvantagem nessa luta. Porque eu preciso saber quem realmente é o meu inimigo. Nós, como igreja, sabemos que temos um inimigo, e esse inimigo, ele se levanta contra tudo aquilo que Deus estabeleceu, que Deus criou, e ele não aceita o domínio do único Senhor, que é Jesus Cristo. Então, ele é o anticristo, é o espírito do anticristo, é o espírito que se rebela contra Deus e contra a sua vontade. Porque Deus decidiu que Cristo ia reinar sobre a terra. Deus decidiu, desde antes da formação desse mundo, de que o Senhor Jesus Cristo é o único que Ele colocou deu autoridade para Ele. Nós sabemos que a autoridade que Ele recebeu não veio dos poderes humanos, nem das coisas que são feitas aqui nessa terra, mas que ele veio com a autoridade e o poder do próprio Pai Celestial, do Deus Todo-Poderoso, daquele que está acima de todas as coisas. Então é nesse sentido, irmãos, que eu senti a urgência de falar sobre isso. Eu sei que isso vai contradizer muitas coisas que as pessoas pensam hoje e creem, mas eu vou deixar assim. Se aquilo que eu falar não interessa, então não interessa. Eu não quero convencer ninguém. Eu só vou falar aquilo que me foi mostrado pelo Senhor. Eu não tenho nenhuma intenção de ganhar dinheiro com isso, ou fazer vídeos e coisas. A minha única intenção é advertir a igreja do perigo em que ela está vivendo hoje. E de trazer luz para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é ela que que é a nossa base da fé. E sem ela, nós estamos cegos. Sem ela, não existe fundamento para a nossa própria existência aqui na Terra. Então, é de vital importância, irmãos, esse assunto que eu vou falar hoje. É sobre o anticristo. Quem é o anticristo? O que a Bíblia fala sobre o anticristo? Nós sabemos que no capítulo 13 de Apocalipse, a Bíblia descreve o anticristo. Nós sabemos que o anticristo, ele tem... Vou ler a Bíblia para vocês.
vamos ler a palavra do Senhor. Fica muito mais fácil de nós entendermos o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, capítulo 13 do Apocalipse, verso 1. Vi então levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e nas suas cabeças nomes blasfematórios. Essa é a primeira besta. Esta eu vou deixar de falar sobre ela, por causa que eu teria que falar sobre muitas coisas. Eu teria que trazer aqui muito material para ser falado sobre isso. Mas eu vou falar sobre a besta que sobe da terra. Porque esta é a que nesse momento da história é a mais importante para nós entendermos essa revelação, essa passagem bíblica. Então fala assim, a segunda besta, que está no capítulo 11 em diante. Vi então outra fera subir da terra. Essa sobe da terra. Tinha 2 chifres, como um cordeiro, mas falava como um dragão. Tinha 2 chifres, como um cordeiro, mas falava como um dragão. 2 chifres parecendo o chifre de um cordeiro. E falava como dragão. Esta exercia todo o poder da primeira fera sob a vigilância desta, e fez com que a terra e os seus habitantes adorassem a primeira fera, cuja ferida de morte havia sido curada. Realizou grandes prodígios, de modo que até fez descer fogo do céu sobre a terra, à vista dos homens. Seduziu os habitantes da terra com os prodígios que lhe era dado fazer, sob a vigilância da fera, persuadindo-lhes a fazer uma imagem da fera que sobrevivera ao golpe da espada. Foi-lhe dado também comunicar espírito à imagem da fera. De modo que a imagem pudesse falar, e fizesse com que fosse morto todos aqueles que não se prostrassem diante dela, conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal na mão direita e na fronte, e que ninguém pudesse comprar ou vender, se não fosse marcado com o nome da fera, ou o número do seu nome. Eis aqui a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera, porque é número de homem, e esse número é 666. Então, irmãos, nós vemos aqui que esta fera, ou seja, este poder que se levanta, esse sistema que se levanta sobre a terra, ele é formado por 2 chifres. 2 chifres quer dizer, ele é formado por 2 reinos, por 2 governos, por 2 países, falando assim. Então ele não é uma pessoa, mas ele é um poder que se uniu na terra, são países que se uniram na terra para dominar a terra e enganar os habitantes da terra. Esses 2 chifres, eles são 2 países. 2 países. Eles se uniram entre eles para estabelecer um sistema econômico que controlasse todos os outros países da Terra. Dessa forma, eles fizeram um sistema que hoje está implantado e hoje é o sistema que governa a Terra. Eles têm o poder de restringir todo o comércio mundial de compra e venda que existe entre os países da Terra. Eles têm poder de fazer isso, fazer guerra contra esses países
eles têm poder de excluir eles do contexto econômico, colocar embargos e sanções nesses países, até e determinar o valor da moeda corrente desses países, porque todas as moedas que existem, todo o sistema econômico é regido por uma moeda única. Então, nós vemos que isso não está muito longe, isso não está assim tão escondido de nós. Se nós olharmos, ali fala a marca da besta. Se nós olharmos os países que existem sobre a Terra, nós vamos ver que todos os países que existem sobre a Terra têm uma marca. Verdade ou mentira? Por exemplo, aqui está o brasão do Brasil. O que é isso? Isso é a marca do Brasil. Todos os países têm a sua marca. O brasão da Rússia, nós vemos embaixo. É o que caracteriza, o que em todo documento oficial existe para ser autenticado, tem que ter essa marca. Porque essa marca é a marca do país. Nós vemos que todos os países da Terra têm essa marca. Vemos aqui, deixa eu achar aqui para vocês. Essa é a marca aqui está, por exemplo, a marca de Porto Rico. Interessante isso. Interessante porque o que nós vemos nesse brasão? Nós vemos um cordeiro sentado sobre um livro selado com 7 selos. Isso me faz perguntar, será que o anticristo também não tem a sua marca? Será que não está nessa marca também a maneira para que nós possamos reconhecer o inimigo? O país que formam essa dualidade, essa aliança entre 12 países que hoje dominam sobre a face da Terra? Então, irmãos, olhando para isso, eu comecei a pensar. Esse, por exemplo, é a marca dos Estados Unidos. Você vê que é o único país que tem a marca dupla, frente e verso, é os Estados Unidos. Ele, na frente da marca está a águia e alguns elementos. Tem 2 elementos nesse brasão. Tanto na frente como na parte oculta. Para ficar mais fácil, aqui está. Observando a parte da frente da marca dos Estados Unidos, do emblema, do selo dos Estados Unidos. Nós vemos que existe uma águia que forma o corpo desse império. E temos em cima da cabeça da águia, temos essa estrela, que é, se os irmãos puderem ver direito, é a estrela de Davi. Ela está rodeada pelo resplendor, pelo Shekinah, como diz a palavra de Deus. O resplendor da glória. E ela também tem esse brasão, esse escudo com 13 cores. Também a estrela de Davi é formada por 13 estrelas. E nós começamos a reparar sobre isso e podemos ver
Na parte de trás do escudo, do selo, está a face escura do selo, ou seja, a face do verso. Ali está representado também dois elementos. Uma pirâmide com 13 steps e no lugar do Shekinah está esse olho, que muitos dizem que é o olho de Deus, é a previdência de Deus. E vemos também que na base da pirâmide está escrito em Romanos 1776, que é o dia da independência, o ano da independência dos Estados Unidos, 1776. Indo mais, comparando os dois, a face e o verso, nós vemos que a figura está representada, o que está representado entre a face e o verso é a mesma coisa. Está o corpo, que é o corpo da águia, e a estrela de Davi no top, que é a parte, são dois elementos. No verso está a pirâmide e o olho, que são também os dois elementos. Portanto, o simbolismo é um só, entre um e outro. Depois nós pensamos assim, no texto bíblico fala que o número da besta é 666. Que se nós conseguíssemos calcular esse número, então nós teríamos a identidade da besta, porque esse número apontaria para a besta. E a gente sabe muito bem que a besta tem certas características. Uma das características do anticristo, ou seja, a besta e o anticristo são os dois chifres desse sistema mundial econômico que vai dominar o mundo inteiro, ou que domina o mundo inteiro. Esse anticristo tem aparência de cordeiro, os chifres têm aparência de cordeiro. Os chifres são os dois reinos, eles têm aparência de cordeiro. Como assim aparência de cordeiro? Eles têm aparência de algo que se assemelha a Cristo. Cristo é o cordeiro. Esse anticristo controla o que? O comércio mundial. Ele não permite que as pessoas comprem e vendam sem autorização dele, sem que tenham a marca dele. Esse anticristo sobreviveu ao golpe mortal da espada. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele foi destruído pela espada, mortalmente ferido pela espada, mas ele torna ao contexto mundial. Esse anticristo engana como? Fala como o dragão. O que o dragão fala? O dragão fala mentira. Ele é a antiga serpente, Satanás. Jesus falou assim, quando ele fala do que ele é próprio, porque ele é o pai da mentira. Então, ele engana o mundo inteiro com mentira. Esse anticristo também, ele é o que tem o número 666, que o identifica. Então, se nós olharmos para um país que é identificado por esse número, nós vamos saber que ele é o anticristo. Entre todas as marcas que existem sobre a Terra, existe uma que vai nos mostrar quem é o anticristo. Continuando, meu irmão. A Bíblia fala assim: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Algumas traduções falam assim, é o número de um homem.
Se nós formos tomar essa tradução, um homem pode ser qualquer homem. Ela está apontando para um monte de possibilidades, um monte de personalidades que surgem sobre a Terra. Como muito a Segunda Guerra Mundial, Hitler e outras pessoas que fizeram coisas terríveis sobre a Terra, também foram considerados como a besta no seu tempo. Mas não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia não está falando número de um homem, como se fosse uma pessoa. Não. Ela está falando número de homem. E o que quer dizer número de homem? Se você pensar um pouco, você vai entender que número de homem, ele já está falando como calcular o número da besta. E nós vemos que na palavra de Deus, no grego, ele usou a palavra calcule o número da besta, ele usou a palavra grega matemática, técnica, que quer dizer, literalmente, matemática. Número, não precisa ver outras coisas que não sejam no sentido de calcular, cálculo matemático. É número de homem. O que quer dizer é número de homem? Qual o sistema numérico que nós usamos? É o binário? Não. É o octal? Não. Qual o sistema que nós usamos no mundo inteiro? É o sistema decimal. Esse é o número do homem. Se nós fôssemos falar número de Deus, era o número 7. Deus conta até 7 e depois continua repetindo a contagem. 7, 70, 700, 7.000 e assim por diante. Nós contamos de 1 a 10, depois nós repetimos até 100, múltiplos de 10. Este é o sistema decimal, o sistema do homem. Ele, desde o tempo de João, na Roma antiga lá, era o mesmo sistema decimal que usavam. Então, o sistema, nós vemos que o número 166 é um 6 que se repete dentro da unidade, da dezena e da centena. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 10, 60. 6 vezes 100, 600. 666. É óbvio que isso fica mais claro se nós pensarmos assim. E se nós olharmos para isso dessa forma. Continuando. Dentro do sistema decimal, nós temos o primeiro 6, que é a unidade, que fica entre 0 e 10. Ele é menor do que 10, porque ele é a unidade. O segundo 6, o do meio, ele está entre 10 e 100, porque ele é a dezena, 60. 6 vezes 10. E o último 6 é a centena. Ele está no lugar da centena. Ele representa 600. Então, nós vemos que, colocado dessa maneira como está no vídeo, nós vemos que 666 está escrito dentro do sistema decimal. Dentro do sistema que nós usamos. Continuando. O número 666 dentro do sistema, como já falamos, é representado daquela forma. Agora, considerando a época que João recebeu a revelação de Deus, qual o império que existia sobre a Terra e que dominava toda a Terra? Era o Império Romano. Os algarismos que eram usados eram algarismos romanos. Agora, se nós colocarmos esses algarismos romanos dentro do sistema decimal, nós vamos ver como na linha de baixo. Como aparece aqui na linha de baixo. É ou não é? Colocando tudo no sistema decimal e em romano. Onde o M é o 1000, a letra D e C formam 600, o C forma
é 100, depois entre o 10 e o 100 está o 50, que é a letra L, mais o X. L, 50, mais 10, 60. E depois, entre 0 e 10, o X, no caso, está a unidade. O V é 5 e o I é o 1. São 6. Partindo desse princípio, nós vamos continuando a olhar para isso. Olhando para isso, nós vemos que cada letra que está na base da pirâmide representa um algarismo romano. Se nós olharmos o que está na base da pirâmide, nós vamos ver que o número 1776 está escondido no sistema que ele decimal, o número 666, que é o número da besta. Então, nós vemos que na base da pirâmide está o número 1776. Esse número está escondendo o número 666, o qual a Bíblia diz que é um número do homem. Isso é, está dentro do sistema decimal. Então nós vemos que esse número está na marca. E esses dois países nos enganaram, irmão. Eles nos enganaram dizendo que são de Deus. E tomaram o controle, o governo de toda a terra. Quando o dólar se tornou a moeda de comércio mundial, todos os bancos do mundo só aceitam dólares para fazer transações comerciais. No mundo inteiro. Quando o dólar, em 1944, na conferência de Bretton Woods, em New Hampshire, 1944, 44 países se reuniram para implementar um sistema econômico que tinha sido destruído pela guerra. O que aconteceu então? Ficou decidido, em concordância com todos esses países, que o dólar americano seria a moeda de comércio mundial. Que todos os bancos teriam que aceitar o dólar. E por quê? Porque o dólar ficou atrelado ao valor do ouro. Ficou decidido que $1 valeria 35 onças de ouro, que podiam ser redimidos por qualquer um dos países que fizesse as transações em dólar a qualquer momento pelo seu valor real em ouro. Ficou decidido assim. Também, no processo de implementação desse sistema, foi criado o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Foi criado também o Banco Mundial, que hoje existe. E os Estados Unidos se tornou o país que controla o comércio mundial da Terra. Todos os países têm que ser feito transações em dólares. Os bancos do mundo inteiro não aceitam outra moeda. E por que os bancos? Porque os bancos é que trouxeram essa quantidade imensa de ouro para poder que os países tivessem a certeza de que qualquer nota ou qualquer papel ou qualquer letra de câmbio
qualquer papel que significasse, que tivesse valor econômico, seria, com toda a segurança, poderia ser redimido pelo seu valor em ouro, a qualquer momento. Então, da onde veio todo esse ouro? Para poder fazer com que isso fosse possível. Bom, se eu tivesse um valor X de dólares, eu chegava nos Estados Unidos e queria retirar meu ouro. Podia fazer isso a todo momento. Então, os irmãos podem imaginar a quantidade de ouro que estava por trás desse sistema econômico que fora criado naquele momento, em 1944. Mas de onde veio todo esse ouro? Da onde veio todo esse ouro? O reino mais rico que existiu sobre a face da terra foi o reino de Salomão. Quando isso é um pensamento meu, a quantidade de ouro que se trazia a Salomão anualmente era de 666 talentos de ouro a cada ano. Sem falar as outras coisas que vinham a Salomão. Salomão era o rei mais rico da terra. Ele como eu posso dizer? Lendo em segundo a Crônicas, não, segundo a Reis, perdi aqui, só um momento. Está aqui. Salomão não, Primeira Reis, os irmãos podem averiguar lá na Bíblia. Primeira Reis, no capítulo 10, no versículo 14, está escrito assim: o peso de ouro que era levado anualmente a Salomão era de 666 talentos, sem contar o que ele recebia dos vendedores ambulantes e do tráfico dos negociantes, dos reis da Arábia e de todos os governos da terra. Então nós vemos que 666 talentos de ouro, um talento de ouro equivalia a 35 quilos de ouro. Imagine isso, Salomão recebendo essa quantidade de ouro, sem falar as outras coisas, anualmente por 40 anos. Quanto ouro, meu Deus! Uma montanha de ouro. Aonde ficou tudo isso? Eu vou dizer onde ficou tudo isso. Quando o reino quando Jerusalém, quando Israel estava sendo ameaçado pelos babilônios, os sacerdotes esconderam muito desse ouro na região da Palestina. E ficou escondido. Quem sabia disso eram os sacerdotes. O povo não sabia disso. E muitos dos outros, até os outros sacerdotes, que tinham graus menos elevados, também não sabiam disso. Mas alguns sabiam. E foi com esse ouro, foi com esta intuição, com esse ouro que estava escondido, que começou o movimento zionista, depois as cruzadas para assegurar a Terra Santa. Tudo isso porque sabiam que estava escondido lá. E foi-se. Passou-se anos e anos. Quando chegou em 1945, já havia passado uma primeira guerra, segunda guerra. Tudo isso tinha sido feito
para que fosse destruído o sistema implantado naquela época, para implementar um outro sistema, o sistema do anticristo. Quando surgiu a oportunidade, depois do fim da guerra, que foi causada, ela não veio de maneira espontânea, ela foi planejada para que Israel pudesse voltar, para que o sistema pudesse ser implantado. E tudo isso foi feito dessa forma, meu irmão. Então, nós vemos que nós fomos enganados, porque os Estados Unidos, que aparentemente é uma bênção sobre a terra. Não, irmão. É um país que vive em guerras, que destrói os habitantes da terra, que impõe o seu domínio sobre tudo que existe sobre a terra. Junto com Israel, com o sistema econômico, os bancos, eles dois formam uma aliança militar e econômica, que, com suas bases militares e o seu sistema econômico, controlam o mundo inteiro. E nós caímos nisso, achando que o Israel terreno, é o Israel de Deus. Não, esse não é o Israel de Deus. Sabe por que ele não é o Israel de Deus? Eu gostaria de te mostrar aqui. Eu vou achar para você. Aqui, por exemplo, nós vemos a estrela de Davi sobre a cabeça da águia e o Shekinah em volta da estrela. Presumidamente, esse é o Israel de Deus. Mas não, irmão. Esse não é o Israel de Deus. O Israel verdadeiro tem 12 estrelas. Se você não quiser, vai lá no Apocalipse capítulo 12 e fala assim: e vi uma mulher vestida do sol, com os seus pés sobre a terra e com uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Esse tem 13 estrelas. É falso. Esse é falso. Esse é o Israel falso. Aqui no verso, de novo, por que eu digo que é o Israel falso? Primeiro porque ele tem o número 666 na base da pirâmide. E essa pirâmide representa o sistema de hoje do mundo, que governa o mundo. Você veja que ela tem 13 degraus. 13 degraus. O Israel, a Nova Jerusalém, a cidade santa, a morada de Cristo, o governo, o reino de Cristo, ele tem 12 fundamentos, não 13. Aí também nos mostra a falsidade. E às vezes eu fico perguntando assim, meu Deus, estava tudo tão na clara, por que nós não conseguimos ver? Por causa da mentira que foi nos pregada. Quantas pessoas têm medo de falar mal de Israel? Acham que os Estados Unidos é o país mais abençoado que existe. Eu pensava assim. Eu morei nos Estados Unidos 21 anos. Eles tinham prosperidade. Tinham abundância de coisas. Mas tudo que eles tinham era produto da rapina. Do poder que eles exerciam sobre os outros países. Por exemplo, por que a África é um dos países mais ricos que existe sobre a face da Terra? Em minerais, em coisas em diamantes, por exemplo. Como que um país mais rico, tendo tanta riqueza natural, é o país mais pobre da face da Terra? Por causa da dominação americana. Então, irmãos, o que eu falei, eu não quero que você acredite em mim. Porque eu sei que isso te chocou. Como me chocou. Como foi muito difícil para mim, quando Deus começou a me mostrar em 2015 essas coisas, eu relutei para aceitar. Mas então, eu comecei a olhar para a palavra de Deus e olhar para aquilo que Deus estava me mostrando. Olhar para a palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus tivesse autoridade sobre os meus pensamentos e sobre aquilo que eu creio. Deixar ela falar para mim. E ela me falou, conforme eu estou falando para você.
existem muito mais coisas que eu gostaria de falar sobre isso. Mas o tempo é pouco. E nem todas as pessoas estão interessadas em perder tempo com essas coisas. Então, irmãos, esta é a fiel. Eu posso assegurar, eu tenho certeza, esta é a fiel interpretação da besta e da sua marca. O tempo é que vai provar para você isso que eu estou falando hoje. Você não precisa crer em mim, mas eu digo para você, por amor da tua alma, porque vai chegar uma hora em que nós vamos ter que decidir de qual lado nós vamos ficar nessa história. Dependendo do lado que nós ficarmos nessa história, nós vamos receber o Espírito da verdade, que é a marca de Deus em nós, ou vamos ficar com a mentira, que é a marca do anticristo na nossa vida. A marca na testa, quer dizer, é aqueles que aceitam a mentira voluntariamente. A marca na mão é aqueles que, como escravos, são forçados a aceitar essa dominação. Como muitos países nós vemos. A cabeça desse sistema é Israel e United States. O corpo desse cordeiro, o corpo desse é o Norte Atlântico Treaty Organization, a OTAN, que foi feito um acordo com os Estados Unidos e que constitui-se o corpo deste cordeiro transfigurado em Cordeiro de Deus. Então, irmãos, a palavra que eu deixo para o final, você não precisa crer em mim, mas analise os fatos. Procure entender procure entender de maneira clara. Abra teu coração, abra tua mente. Não fique preso com coisas que as pessoas falam, mas tenta buscar de Deus, dobra o teu joelho, busque a Deus, busque a verdade. E Deus vai falar. A Bíblia fala assim, nós falamos assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está errado, irmãos. Jesus não falou assim. Ainda que ele tenha falado assim, mas ele falou, no contexto geral, ele fala assim, e Jesus falou para os judeus que criam nele, se vós permanecerdes na verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que vai nos libertar é permanecer na verdade. Não qualquer verdade, mas naquilo que Deus falou, naquilo que Cristo falou, naquilo que foi nos revelado na palavra de Deus. Irmãos, o meu desejo é que nós acordemos, porque Deus está mostrando coisas. Eu estou vendo com meus próprios olhos a palavra de Deus sendo cumprida cada dia. Todos os dias que eu levanto da minha cama, eu vejo Deus trabalhando. Deus se levantou em favor dos pobres dessa terra, em favor dos oprimidos dessa terra. Deus se levantou em favor daquelas crianças que ficam procurando seu alimento no lixo. Daquelas famílias que foram destruídas por bombas. Deus se levantou por eles, irmão. E ninguém vai impedir o que Deus vai fazer nessa terra. Ninguém. Abra o teu olho e contempla as maravilhas que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus eu te deixo esse recado. Não meu, da parte do Senhor. Como eu disse, o tempo vai provar as palavras que foram ditas nesse vídeo. E eu te abençoo, meu irmão, em nome de Jesus. Eu te abençoo com todas as bênçãos que Cristo conquistou por nós. Não se iluda com esse mundo. Esse mundo vai passar. O mundo passa e a sua concupiscência
mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ser fiel até a morte. E a promessa é a vida eterna. Deus te abençoe, você e a tua família. E Deus nos abra os olhos para nos podermos contemplar o quão grande é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.